pessoal, nessa videoaula nós vamos aprender a achar raízes de polinômios de grau 1 até grau 4. Então vamos começar com grau 1, grau 2, depois para 3 e 4. Então se eu tenho um polinômio de grau 1, ax mais b, eu quero resolver a seguinte equação, ax mais b igual a zero. E vamos pensar que eu estou olhando para esse polinômio lá em c de x. Então a e b são complexos e aqui com a diferente de zero. Então resolver essa equação é o mesmo que dizer que ax é igual a menos b e que, portanto, a solução única é x igual a menos b sobre a, que é o mesmo que menos b vezes o inverso de a. Então, portanto, a equação de primeiro grau tem essa única solução no corpo C. E vale para qualquer corpo, né? Desde que o a tenha inverso aí, então essa equação vai ter solução. Já a equação de segundo grau, ax2 mais bx mais c, estou olhando para essa equação, né? Eu quero saber quando é que ela é igual a zero, quero achar as raízes desse polinômio do segundo grau. Então, estou olhando para esse polinômio também com coeficientes complexos e o a diferente de zero, para ele ser um polinômio de segundo grau. Então, eu vou escrever esse polinômio ax2 mais bx mais c. Então, ax2 mais bx eu posso escrever como sendo a, que multiplica x2 mais b sobre ax. O mais c aqui eu só copiei. Agora, eu completo quadrados nesse termo aqui. Isso aqui é o mesmo que x mais b sobre 2a ao quadrado, menos b2 sobre 4a2. Né? Porque a hora que eu desenvolvo esse quadrado aqui, isso aqui dá x2, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como eu não tenho aqui o quadrado de b sobre 2a, né, que é b2 sobre 4a2, então eu tenho que subtrair b2 sobre 4a2. Só que está multiplicado por a aqui, então eu subtraio menos b2 sobre 4a. E aí, portanto, eu posso escrever esse a que multiplica x2 mais b sobre ax como sendo a que multiplica esse quadrado aqui menos b2 sobre 4a. Tá? E o mais c, continuo só copiando aqui. Então, portanto, pedir que ax2 mais bx mais c seja igual a zero é o mesmo que esse lado esquerdo aqui seja igual a zero. E observem que aqui agora a gente consegue facilmente isolar o x desse lado esquerdo. Né? Ao isolar o x ali, eu vou ter ax2, ax mais b sobre 2a ao quadrado igual b2 sobre 4a menos c, né? Passei isso aqui para o lado de lá. Divido por a, aqui os dois lados, então vou ficar com x mais b sobre 2a ao quadrado é b2 dividido por 4a2 menos c sobre a. Aqui eu posso tirar o mínimo múltiplo comum, isso é b2 menos 4ac sobre 4a2. Tiro a raiz quadrada dos dois lados, ficando com x mais b sobre 2a igual a mais ou menos a raiz disso daqui. b2 menos 4ac dividido por 4a2, que é o mesmo que a raiz de b2 menos 4ac dividido por 2a. Então, quem é o x? Então, o x é isso, menos b sobre 2a, né? Que é esse pedaço que está aqui. Ou seja, o x é menos b sobre 2a, né? Exatamente isso que estava escrito ali, mais ou menos a raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Ou seja, encontramos duas soluções para essa equação, que é o menos b mais essa raiz quadrada sobre 2a e o menos b menos essa raiz quadrada sobre 2a. Então, achando assim as duas soluções complexas dessa equação de segundo grau. São as duas raízes desse polinômio, né? Que eu transcrevi aqui, chamei de x1, menos b mais a raiz, e o x2 é menos b, aqui seria menos a raiz, né? Menos b menos a raiz de b2 menos 4ac sobre 2a, tá? Então, lembrando que o polinômio ax2 mais bx mais c vai se fatorar, né, em c como sendo a que multiplica x menos uma raiz que multiplica x menos essa outra raiz, me dando assim a fatoração desse polinômio em c de x. Se eu olho para esses coeficientes como sendo números reais, né, então a gente vai ter que olhar para esse discriminante que aparece aqui, esse termo que está na raiz quadrada, que é o nosso famoso delta, né, b2 menos 4ac,
porque é através dele, né, a análise desse número aqui, que vai me dizer se existem ou não raízes reais para esse polinômio em R de x. Né? Porque se B2 menos 4AC for um número positivo, então obviamente que essa raiz quadrada aqui existe, está bem definida em R. Então mostrando assim que aqui eu vou ter duas raízes reais distintas, x1 e x2, que são essas, né, que eu coloquei aqui, reais também. Né, ambas reais, então vou ter duas raízes reais. Se esse discriminante for nulo, eu vou ter uma única raiz real, que é menos b sobre 2a. E se esse discriminante for negativo, não tenho raiz quadrada de números negativos em R, né? Então, me mostrando assim que não existem raízes reais, né? x1 e x2 reais para essa equação de segundo grau, tá? Então, só para terminar com um exemplo, né? Apesar de aqui eu acho que não ser necessário, né? A gente fazer nenhum exemplo, mas só para falar que eu não dei algum exemplo, então eu posso olhar para a equação x2 mais 1, por exemplo, igual a zero. Então, a gente sabe que essa equação não tem raízes reais, né? Porque o discriminante dela, o delta dela, é menos 4, que é um número menor que zero, então ela não vai ter raízes reais. Mas a fatoração desse polinômio, ela tem duas raízes complexas, que são mais ou menos i. Né? Então, isso aqui é igual a zero se somente se x2 é igual a menos 1, ou seja, o x é mais ou menos a raiz de menos 1, que é mais ou menos i. Né? Então, x2 menos 1 nada mais é do que x menos i, que multiplica x mais i. E posso pegar um x2 mais 5x mais 6, por exemplo, igual a zero. Se eu calcular o discriminante dessa equação, se eu olho para ela em C e em R, nós vamos ver que ela tem duas raízes reais, portanto, ela se fatora tanto em R de x quanto em C de x. Né? O discriminante aqui vai ser 1, positivo. Então, ela possui duas raízes reais, que são menos 3 e menos 2. Né? Então, isso daqui é o mesmo que x mais 2, que multiplica x mais 3. Né? Mostrando assim que, nesse caso, ela tem duas raízes reais distintas. Então, caso 1 e caso 2, sabemos achar as raízes desses polinômios. Agora, nós vamos aprender a achar as raízes de um polinômio de grau 3. Então, suponha que eu estou com o polinômio ax3 mais bx2 mais cx mais d. Eu quero saber quando é que isso é igual a zero. Então, estou pensando aqui em a, b, c e d complexos, né? Obviamente com a diferente de zero. Então, eu posso olhar para essa equação aqui e multiplicar os dois lados pelo inverso de a. E aí, multiplicando os dois lados pelo inverso de a, eu vou ter aqui um polinômio mônico, x3 mais b sobre a x2, mais c sobre ax, mais d sobre a, 0 vezes o inverso de a é zero. E aí, dessa maneira, eu posso achar as raízes, posso simplesmente considerar um polinômio mônico de grau 3, que eu vou chamar aqui de x3 mais a2x2 mais a1x mais a0 igual a zero. Então, o nosso problema se restringiu a achar as raízes dessa equação aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar o x de y mais d, onde d vai ser uma constante, que a gente vai descobrir qual que é agora. Então, fazendo x igual a y mais d aqui na equação de cima, vai ficar y mais d ao cubo, mais a2y mais d ao quadrado, mais a1y mais d mais a0. Isso é igual a zero, né? Mas eu vou desenvolver esse lado aqui, desenvolvendo esse lado aqui, escrevendo isso aqui como um polinômio em y. Então, fica y3, mais isso aqui vezes y2, mais isso vezes y, mais o termo constante. Aí, a gente vai escolher esse d aqui de tal forma que esse termo aqui em y2 não apareça. Ou seja, de tal forma que 3d mais a2 seja igual a zero. Então, eu vou escolher o d como sendo menos a2 dividido por 3, tá? Então, se eu fizer isso, passei para cá, essa aqui é só aquela equação que estava lá, desenvolvida, então tá aqui o termo de grau 2. Então, a gente está fazendo 3d mais a2 igual a zero, portanto, o d é menos a2 sobre 3, e minha mudança de variável, então, é essa daqui. X eu estou trocando por y menos a2 sobre 3. Dessa maneira, essa equação aqui em cima ficou... Né? Lembrem-se que essa equação nada mais é do que a equação x3 mais a2x2 mais a1x mais a0, passado por essa mudança de variável aqui. E ela fica y3, o termo y2 aqui zerou,
o termo em y. Então, essa conta aqui, 3D2 mais 2A2D mais A1, se você faz o D igual a menos A2 sobre 3, dá essa conta que está aqui, ó. A1 menos A2 ao quadrado sobre 3, tá? Que é o que eu estou chamando de P. E esse outro termo independente aqui, fazendo D igual a menos A2 sobre 3, isso aqui dá essa conta que está aqui, que é o que eu estou chamando de Q, tá? Então, resolver essa equação, igualar isso aqui a zero, significa resolver essa equação aqui, igualar isso aqui a zero, que é esse daqui. Então, nosso problema agora é encontrar raízes dessa equação aí de grau 3 em y. Faço uma nova mudança de variável, que é y igual a u mais v. Então, se eu faço u mais v ao cubo mais pu mais v mais q, aí só reescrevendo esse lado esquerdo aqui, a gente consegue reescrever dessa maneira aqui. Tá? É fácil de ver isso daqui, só desenvolver aqui e escrever de outra maneira. Então, dizer que isso aqui é zero, que esse lado esquerdo é zero, é se esse lado direito aqui for igual a zero. E aí, isso daqui vai ser zero se o 3 mais V3, se isso daqui for igual a menos Q mais Q, isso aqui dá zero, mais, e eu vou zerar, aqui a segunda parcela é um produto, né? Eu vou zerar esse segundo fator aqui. Se P mais 3UV for igual a zero, que é o que está aqui, ó, a segunda equação, se o V for menos P sobre 3, então isso aqui zero, então vai ficar 0 mais 0 igual a zero. Então, resolver essa equação aqui em cima significa resolver esse sistema aqui. Então, esse sistema eu transcrevi para cá. Então, agora eu quero achar u e v que satisfazem esse sistema. Se eu achar u e v que satisfazem esse sistema, eu vou estar encontrando as raízes, né? Aí eu vou achar o y é u mais v, eu vou achar as raízes, são as raízes dessa equação aqui que a gente quer iniciar. Então, muito bem, como é que eu resolvo esse sistema? Então, na primeira equação ali, eu tenho que o 3 é menos Q menos V3, e essa equação aqui, se eu elevo ao cubo, eu tenho que o 3V3 é menos P ao cubo sobre 27. Então, se eu pego o 3 aqui e substituo aqui, eu vou ficar com menos Q menos V3, que é o 3, né? Vezes V3 é igual a menos P3, 27. Então, multiplicando isso aqui dá o quê? V6, né? Mais Q V3 menos P3 sobre 27 igual a zero. Então, V tem que satisfazer essa equação aqui, que observem que é uma equação biquadrada. E aqui a mesma coisa, é simétrico, né? Em U e V, tá vendo? Se eu isolo o V3 ali da primeira equação e não o 3, quem é V3? V3 é menos Q menos o 3. Se eu substituo o V3 aqui, né, no lugar do 3, eu vou ter essa mesma equação aqui, só que em U. Mais que o 3 menos P3 sobre 27 igual a zero. Portanto, U e V são soluções dessas duas equações aqui, tá? Eu coloquei de novo aqui, para a gente ver isso. Então, aqui as duas. Então, achar o U e V que satisfaz aquele sistema significa encontrar o U e V que são soluções dessas equações biquadradas aqui. Então, fazendo aí o 3 aí igual a um Z1, né? E aqui um V3 igual a um Z2, por exemplo, né? Iguais a Z primeiro, pensa o 3 é um Z. Então, as duas são soluções dessa equação aqui quadrática, que é Z2 mais QZ menos P3 sobre 27, né? Ou seja, de qualquer um daqui para cá, eu fiz o 3 igual a Z. E aqui eu fiz V3 igual a Z. Mas isso aqui a gente sabe resolver, né? É quadrática. Então, eu tenho essas duas raízes aqui, Z1 e Z2. Lembre-se que nós estamos em C, né? Então, eu tenho essas duas soluções dessa equação quadrática. E, portanto, aí lembrem-se que, né, isso que eu tinha chamado ali, o 3, por exemplo, pode ser o Z1 e o V3, o Z2, né? Então, pela simetria, eu posso chamar aqui o 3 de Z1 e o V3 de Z2. Então, o que está aqui? Está aqui, né? O 3 é Z1, V3 é Z2, Z1 e Z2 a gente conhece, que são aquelas raízes, né? Observem que elas dependem do Q e do P. Q e P, deixa eu voltar aqui para vocês verem, Q e P dependem dos coeficientes A1, A2, né? E A0, são os coeficientes da equação inicial que a gente começou.
Então, estou com essa relação aqui até agora. O 3 é Z1 e V3 é Z2, ou seja, o U é a raiz cúbica de Z1 e o V é a raiz cúbica de Z2. Aí a gente pode pensar, que a gente sabe em C, que aqui tem 3 soluções, e aqui também tem 3 soluções, e pronto, né? A gente acabou de achar o I e V, então daqui para frente a gente saberia resolver, eu só vou escrever de uma outra maneira, né? Para chegar mais fácil nessas equações, mas lembra-se que daqui a gente já consegue. Eu sei achar as raízes cúbicas de um número complexo, então eu teria as 3 soluções para U, as 3 soluções para V, e o Y era U mais V. Então, se eu somo essas soluções, eu teria soluções para Y, e, portanto, teria as raízes U e o X, né? Lembrando da nossa primeira mudança de variável. Então, se eu tenho o Y, eu tenho o X, bastando somar o D, tá? Mas aí, para escrever isso de uma outra maneira, a gente pode ver o seguinte. Então, se eu chamo U, né, que está a raiz cúbica de Z1, V raiz cúbica de Z2, isso aqui é o mesmo que, né, então aqui eu vou ter 3 soluções, o U tem 3 soluções, o V tem 3 soluções, e lembrem-se que elas têm que satisfazer essa outra equação aqui também, ó. Né, no sistema que estava aqui, ó, eu tenho que o V tem que ser menos P sobre 3, né? Então, a hora que eu faço o V, né, aqui vai ficar raiz cúbica de Z1, raiz cúbica de Z2. Lembrem-se que as raízes cúbicas eu posso pensar nas 3 raízes cúbicas de Z1 como sendo o seguinte, eu posso pensar assim, ó, raiz cúbica de Z1 vezes 1. Então, isso aqui eu posso olhar para a raiz cúbica de Z1 vezes a raiz cúbica da unidade. Porque essa aqui a gente sabe discriminar melhor quem são as raízes cúbicas da unidade. Então, aqui seria a raiz cúbica de Z1. As raízes cúbicas da unidade são 1, posso pensar no zeta e no zeta quadrado, onde quem é zeta? Zeta seria a raiz cúbica cosseno, né? A raiz cúbica da unidade quando cai é 1. Lembra? Então, isso aqui é cosseno de 2π sobre 3 mais i seno de 2π sobre 3. Então, é isso que nós vamos fazer, que aí dá para eu escrever as raízes cúbicas de Z1 em função das raízes cúbicas da unidade. Então, eu vou escrevi aqui, vou chamar de zeta essa raiz, tá vendo? Que é menos meio mais i raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 120, né? Mais i o seno de 120 graus. E aí a gente vê dessa forma que os pares, né, de solução são o raiz cúbica de Z1 e raiz cúbica de Z2, o outro vai ser o raiz cúbica de Z1 vezes o zeta, né? E o V vai ser raiz cúbica de Z2 vezes o zeta ao quadrado, né? Porque lembrem-se que a hora que eu multiplicar essas duas aqui, né, tem que dar o U vezes V. E aqui o zeta vezes zeta quadrado é zeta 3, mas zeta 3 é 1. Então, nunca podia ter um parzinho zeta quadrado e zeta quadrado, porque aí o produto deles não dá, né? Não daria igual aqui em cima. Né? Então, os pares de soluções seriam esses aqui. Raiz cúbica de Z1, raiz cúbica de Z2, raiz cúbica de Z1 vezes o zeta, raiz cúbica de Z2 zeta quadrado, e o outro raiz cúbica de Z1 zeta quadrado, raiz cúbica de Z2 zeta. Tá? Então, eu tenho 3 pares de solução, 3 soluções aí para U e V, que era o que a gente sabia, e o Y, portanto, lembra que eu estava resolvendo essa equação aqui, y3 mais py mais q igual a 0, onde o y era U mais V. Acabamos de achar, né, 3 soluções para U e V. Então, tenho as 3 soluções para y, que são, aqui eu só escrevi, né, o raiz cúbica, lembra que aqui era raiz cúbica de Z1 mais raiz cúbica de Z2. Z1 e Z2 eram soluções de uma equação quadrática, então a gente conhecia essas soluções, que estão aqui dentro. A outra solução é, né, o zeta, que é o raiz da unidade, aqui é o menos 1 mais i raiz de 3 sobre 2, vezes o raiz cúbica de Z1, mais o zeta quadrado, vezes o raiz cúbica de Z2. E, finalmente, a terceira solução, que é o zeta quadrado raiz cúbica de Z1, mais o zeta raiz cúbica de Z2. Então, eu acabei de achar as 3 soluções, essas são chamadas fórmulas de Cardan. Então, são as 3 soluções dessa equação aqui de grau 3. E aí, só lembrando que o x, né, a gente começou com uma equação em x, né, que era a equação, deixa eu ver se eu coloquei aqui, que eu já fui para o exemplo, mas a gente começou com uma equação em x, que era x3 mais a2x2 mais a1x mais a0 igual a 0.
Mas a primeira mudança de variável que a gente fez, eu chamei o x de y mais d, onde o d, se você se lembra, era 2 sobre 3. Então, se eu tenho 3 soluções para y, basta eu subtrair a 2 sobre 3 de cada uma delas, que eu vou ter as 3 soluções para x. Esse aqui vai ser o x1, esse aqui vai ser o x2, essa aqui vai ser o x3. São as 3 soluções complexas, né, dessa equação aqui, tá? Então, vamos fazer um exemplo? Então, eu quero achar as soluções dessa equação aqui, x3 menos 6x2 menos 6x menos 14 igual a zero, tá? Então, aqui meu A2 é menos 6, meu A3 é menos 6 e aqui meu A1, desculpa, né? A2, A1, A3 é 1, né? Tô pegando o polinômio mônico já. A1 e A0 é menos 14. Então, a primeira mudança que a gente vai fazer, né? O x a gente vai chamar de y mais d, que era menos A2 sobre 3. Então, vai ser menos 6 sobre 3. Então, aqui vai ser o x é y mais 2. É a nossa primeira mudança de variável. Então, ao fazer o x igual a y mais 2 ali, eu vou ficar com essa equação aqui. Menos 6y mais 2 quadrado, menos 6y mais 2, menos 14 igual a zero. Que se vocês simplificarem, vai dar, eu já fiz a conta aqui, dá y3 menos 18y menos 42 igual a zero, tá? Então, aqui o meu P é menos 18 e o meu Q é menos 42. Então, se a gente voltar aqui, né? Observem que a gente tem Q e P. Então, daqui eu acho os y's, né? Vamos fazer o y1 aqui. Então, se eu fizer essa conta, se vocês fizerem essa conta aqui para aqueles valores lá de Q e P, aqui vai dar 36. E essa conta aqui para aqueles valores lá de Q e P, aqui vai dar 6. Então, nossa equação aqui, deixa eu colocar ela aqui, y3 menos 18y, cadê? Menos 42, igual a zero, tá? Então, o y chamado de y1 vai ser raiz cúbica de 36 mais raiz cúbica de 6, tá? Então, é simplesmente fazer essa conta aqui para o P igual a menos 18 e o Q igual a menos 42, tá? Então, quem é a primeira? Acabamos de achar a primeira raiz da nossa equação lá do terceiro grau. Quem é o x1? Observem que aqui nossa mudança de variável foi, né, y mais 2. Então, o x é raiz cúbica de 36 mais raiz cúbica de 6 mais 2. Essa é a primeira raiz, né, da nossa equação. O y2 vai ser raiz cúbica de 36 vezes, né, menos 1 mais i raiz de 3 sobre 2. E a outra aqui vai ser mais raiz cúbica de 6, que multiplica menos 1 mais i raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, se eu somar o x2, é o y2 mais 2. Se eu somar mais 2 nessa solução aqui, eu vou ter a segunda raiz complexa da minha equação. E o y3 vai ser a raiz cúbica de 36 vezes menos 1 mais i raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais a raiz cúbica de 6 menos 1 mais i raiz de 3 sobre 2. E, finalmente, terceira solução é essa solução complexa y3 mais 2. Tá? Então, aqui no desenvolvido, né, mas dá para melhorar um pouquinho aqui cada uma delas. Mas, né, não vai dar para simplificar muita coisa. Mas essas são as 3 raízes dessa equação aqui do terceiro grau, tá? E para terminar essa videoaula, vamos achar as soluções da equação de quarto grau. Então, já peguei uma equação de grau 4 mônica aqui, x4 mais a3x3 mais a2x2 mais a1x mais a0, né? Então, esse é um polinômio mônico aqui de grau 4. Eu quero saber quando é que ele é zero, ou seja, achar as raízes desse polinômio. Tá? Então, estou pensando nesses coeficientes aí, A3, A2, A1, A0, números complexos. Então, saber que isso aí é zero é o mesmo que
x4 mais a3x3, passei o resto para cá, é menos a2x2 mais a1x mais a0. Completei quadrados desse lado esquerdo aqui, né? Então, observe que isso aqui é x2 mais meio de a3x ao quadrado. Se eu desenvolvo isso daqui, dá quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, dá a3x4 mais a3x3, que é o que está aqui. Teria aqui mais o quadrado do segundo, que a gente não tem, então seria menos 1/4 de a3 quadrado x2, que observe que é o que está aqui, ó. 1/4 de a3 quadrado x2. Menos a2x2, que já estava aqui, menos a1x menos a0, tá? Então, completamos os quadrados, ficamos com essa equação aqui, eu só passei ela para cá. Então, dizer que nosso polinômio lá de grau 4 mônico inicial é igual a zero, é o mesmo que dizer essa equação aí. Aí agora, a ideia é transformar esse lado direito aqui também num quadrado perfeito, mas de tal forma que não atrapalhe esse quadrado perfeito que a gente já fez aqui no lado esquerdo. Então, a gente vai somar nos dois lados dessa equação esse termo que eu coloquei de roxo aqui, tá? Então, observem que é o mesmo, estou somando os dois lados e o que está de preto é a equação lá em cima. Então, estou somando o mesmo termo aí, os dois lados dessa equação. Agora, observe, olha o que ficou aqui, né? Nesse lado esquerdo aqui primeiro. Então, isso daqui nada mais é do que x2 mais meio de a3x, que era o que eu já tinha aqui, mais y ao quadrado. Então, eu ainda consegui um quadrado perfeito aqui do lado esquerdo, né? Porque observem que isso aqui vai ficar quadrado do primeiro, quadrado desse, que é o que está aqui, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é o que está aqui, mais o quadrado do segundo, que é o que está aqui. Então, esse lado esquerdo é um quadrado perfeito. E o lado direito, esse lado aqui, eu só reorganizei para escrever como um polinômio em x, tá? Então, ficou alguma coisa aqui x2, mais alguma coisa x, mais um termo independente. E a ideia é que eu quero que isso daqui também seja um quadrado perfeito, que isso também seja um polinômio do primeiro grau ao quadrado. Então, eu passei para cá. Essa equação é a mesma que está aqui, tá? Então, como eu estava dizendo, eu quero que isso daqui, esse lado direito, seja um polinômio do primeiro grau ao quadrado. Então, quando é que isso vai acontecer? É isso que eu escrevi aqui, né? Eu quero que isso aqui seja um polinômio do primeiro grau, que eu chamei aqui de αx mais beta ao quadrado. Então, isso vai acontecer, lembre-se que isso aqui eu posso olhar como um polinômio de grau 2 em x. Então, isso vai acontecer se ele tiver uma única raiz de multiplicidade 2. Né? Então, se meu discriminante, né, dessa equação de segundo grau for zero, é o caso que ele tem uma única raiz de multiplicidade 2. Então, o discriminante, então isso aqui vai ser igual a isso se somente se o discriminante dessa equação aqui for igual a zero. Então, quem que é o discriminante? É o que está aqui, ó, B2, menos, tá aqui, B2, menos 4 vezes o A vezes o C tem que ser zero. Então, se isso aqui acontecer, se isso aqui de roxo acontecer, eu tenho isso. Né? Então, certamente que esse lado direito aqui vai ser um quadrado dessa forma, se isso aqui acontecer, tá? Então, isso aqui de roxo, eu só abrir isso que está escrito aqui e se transforma nessa equação aqui de grau 3 em y. Então, observem que a gente está reduzindo a solução da nossa equação de grau 4 para soluções de equação de grau 2 e grau 3. Então, a gente reduz esse problema para os problemas que a gente acabou de tratar. Então, recapitulando aqui, ó, se eu conseguir um y que satisfaz essa equação de grau 3 que está aqui, então, com certeza, eu estou dizendo que o discriminante dessa equação que está aqui em cima é zero. Então, com certeza, eu estou dizendo que essa equação é um polinômio de primeiro grau ao quadrado. E a minha equação inicial se torna isso daqui, onde isso daqui eu sei resolver. Tá? Então, basta a gente achar essa solução em y aqui dessa equação de grau 3. Tá? Que eu achando isso, eu vou ter as soluções, né? Vou ter que minha equação se torna isso daqui, que se esse quadrado é igual a αx mais beta quadrado, então significa que isso que está aqui dentro ou é αx mais b, ou é menos αx mais b. Né? Então, eu tenho isso e isso aqui como soluções. Tá? Resolvendo assim, isso aqui a gente sabe resolver, qualquer uma dessas duas equações, essa e essa, né? Tendo o y, quem que é o y aqui? O y é raiz dessa equação, basta ser raiz dessa equação aqui, que é uma equação de grau 3, que a gente já sabe resolver. Então, se eu encontrar uma raiz dessa equação aqui de grau 3, eu vou colocar essa raiz aqui, observem que aqui eu vou ter
equação de grau 2 que a gente sabe resolver, tá? Então, vamos fazer um exemplo para a gente ver isso acontecendo aí na prática. Então, suponha que eu tenho essa equação aí de grau 4 que eu quero achar uma raiz. Então, a primeira coisa que a gente acabou de ver é achar uma solução daquela equação de grau 3, que é essa daqui, né? Só copiei ela aqui. Então, se eu encontrar y, que é a solução dessa equação, no meu caso aqui, observem que o A3 é menos 2, o A2 é 4, o A1 é menos 2 e o A0 é 3. Então, substituindo esses valores nessa equação aqui, o que a gente vai ter? Né? Eu vou ter, vocês podem fazer as contas aí, eu já fiz aqui só para adiantar, dá 8y3 menos 16y2 menos 16y mais 32 igual a 0, que eu posso colocar o 8 em evidência, né? Fica y3 menos 2y2 menos 2y mais 4 igual a 0. Então, se a gente achar uma raiz dessa equação aqui de grau 3, e aí aqui eu não preciso voltar, né? Eu peguei um exemplo aqui que eu não preciso voltar em toda aquela teoria que a gente viu, porque aqui eu consigo achar uma raiz que é divisora aqui do termo independente, né? A gente vai observar que 2 aqui é raiz dessa equação. Mas se não fosse, eu não conseguir uma raiz, né, dessa maneira aqui, aqui a gente sabe que ela tem uma raiz real, né? Mas se eu não encontrar essa raiz dessa maneira com os divisores, é só aplicar a fórmula que a gente acabou de ver que você vai chegar nela de todo jeito. Então, y igual a 2 é uma raiz, deixa eu só conferir aqui, mas é 8 menos 8, né, menos 4 mais 4. Então, y igual a 2 é raiz, tá? Então, ele sendo raiz, volta aqui, deixa eu voltar no desenvolvimento só para vocês lembrarem, tá vendo? Então, a gente acabou de achar, vou voltar nessa equação aqui que é melhor, pra vocês verem. Vendo essa daqui, ó. Então, se eu pegar, lembra que a gente tinha aqui esse desenvolvimento, aqui era só pontinha para chegar nessa equação aqui, nossa equação do quarto grau igual a 0, nós chegamos aqui. E se a gente descobrisse um y que fosse raiz, eu garantia que esse lado direito aqui era um polinômio do primeiro grau ao quadrado. Então, se eu colocar y igual a 2, né, no nosso exemplo, e substituir os respectivos A2, A3 e A0 aqui, nós vamos ter o seguinte para esse exemplo. Então, vou ter isso daqui, ó. Esse lado aqui, lembra que o A3, né, minha equação está aqui, ó. O A3 é menos 2, então aqui fica x2 menos x, o y é 2, que é a raiz, né, mais 2 ao quadrado, e esse lado aqui, deixa eu tirar daqui, né, fica x2 menos 2x mais 1, se a gente toma o y igual a 2, e o y igual a 2 foi feito para garantir que esse lado aqui, com certeza, vai ser um polinômio do primeiro grau ao quadrado, como a gente está vendo aqui, né? Ele é obviamente x menos 1 ao quadrado. Então, resolvendo essa equação, o que nós temos? Que x2, chegamos nisso daqui, isso aqui é igual a x menos 1 ao quadrado, que me diz que x2 menos x mais 2 é x menos 1, e x2 menos x mais 2 é igual a menos x menos 1. Ou seja, aqui eu vou ter x2 menos 2x mais 3 igual a 0. E aqui eu vou ter x2, aqui vai ficar mais 1, não é isso? Aqui vai ficar mais 2 menos 1, mais 1 igual a 0. Aqui eu tenho mais ou menos i como raízes. Se a gente acha as raízes aqui, quem são as raízes aqui? 2 mais ou menos raiz do delta, quem que é o delta aqui? B2, 4 menos 12, então dá menos 8, sobre 2, né? Observe que aqui isso é 2, mais ou menos, né? 2 raiz de 2i, sobre 2. Então, finalmente, vou colocar aqui, né? As raízes são mais ou menos i, e aqui dividindo por 2, 1, mais ou menos raiz de 2i. Achei as 4 soluções da equação que a gente começou, tá? Então, toda equação do grau 4 a gente reduz para achar, né, para encontrar a solução dessa equação, a gente reduz para equações de grau 3 e grau 2. Então, sabendo encontrar as soluções de uma equação de grau 3 e de grau 2, a gente vai conseguir encontrar a solução de uma equação de grau 4. Tá? Ficando por aqui, então a gente viu as soluções dos polinômios, né, encontrar raízes de polinômios de grau 1 até grau 4.